Bem-vindos a mais um vídeo do Web3 Escola. Nessa aula eu quero falar mais sobre a storage, ou mais precisamente com a relação entre as variáveis de estado e a storage. Porque já me perguntaram isso num comentário de um vídeo sobre o contrato de... A gente pode fazer upgrade no contrato usando delegate call. E aí pareceu meio estranho como é que um contrato se comunica com o outro, se as variáveis de estado têm nomes diferentes, etc. Eu acho que a pessoa só entende a questão do upgrade delegate call quando entende como funciona variável de estado, a relação entre o Solidity e a máquina virtual Ethereum. Por quê? O nome das variáveis de estado importa apenas para o compilador saber como ele vai compilar uma função e o bytecode que ele vai gerar. O nome da variável de estado não chega no bytecode. A máquina virtual Ethereum não tem a menor ideia o nome que nós demos para a variável de estado. E eu vou mostrar isso aqui nesse contrato. Então, vamos lá. A storage ela é feita de containers de 32 bytes cada. E eles são numerados. Tem um container 0, container 1, container 2. Começa no 0. Container 2, container 3, etc. Então, se eu tenho uma variável de estado, a primeira variável de estado tem 32 bytes, ela ocupa todo o primeiro container de número 0. Se eu tenho duas variáveis de estado de 16 bytes cada, essas duas ocupam um container só, e etc. Então ele vai enchendo. Se forem variáveis do tipo referência, é mais complicado, porque o container que elas ocupam pode ficar mais para frente. Se for um mapping, por exemplo, se for uma array. Então eu não quero falar sobre isso agora, eu quero falar uma coisa mais simples. Então vamos começar botando uma variável de estado, o int, minha variável, e como ela é a primeira, ela está no container 0, e como ela tem 32 bytes, né, ela é o int 256, ela ocupa todo o container 0. Agora vamos escrever duas funções aqui, uma para alterar essa variável de estado e a outra para ler. Então function altera variável, o int valor, public, minha variável igual valor, e agora uma outra função, ler variável, public, view, returns, o int, return, minha variável, certo? Então, essa linha aqui, o que o compilador faz quando o compilador chega nessa linha? Ele vê, minha variável é uma variável de estado. Aonde ela está? Ele sobe aqui. Está no slot 0. Então, o que ele faz aqui é guarda o valor no slot 0 da storage. E aqui, o que ele faz? Novamente, ele vê que minha variável é a variável que está no slot 0, e aí ele lê o slot 0 da storage. Então, isso aqui eu espero ter ficado claro. Agora eu vou mostrar explicitamente que essa variável aqui, eu não preciso dela. Não preciso dela. Vou implementar ela. Certo? E eu vou fazer exatamente isso aqui. Eu vou guardar o valor no slot 0 da storage, e aqui eu vou ler o valor do slot 0 da storage. Só que eu não posso fazer isso em Solidity, porque não dá. Solidity é uma linguagem de alto nível. Eu quero fazer uma linguagem de baixo nível. Então eu vou usar assembly. Para usar assembly, a gente coloca assembly, abre um bloco de assembly, e aqui eu escrevo assembly. Então, primeiro eu vou usar uma função que grava na story. Então, a storage store, eu tenho que dizer em qual slot 0, o que? O valor. Então, isso aqui que eu fazia aqui embaixo, em Solidity, eu fiz aqui em cima. E aqui eu vou ler a storage do slot 0, sload, storage load, tem que dizer os slots, e agora eu vou retornar a dada função, então eu vou dar um nome para o meu retorno, por exemplo, e aqui eu posso botar retorno, dois pontos igual, o igual de Solidity é a mesma coisa que dois pontos igual do assembly, e aumentar. Vou salvar, deu erro, por quê? Retorno. Eu esqueci de botar assembly. Aí é difícil também, né? Pronto, agora sim. Então veja que não existe mais essa variável, minha variável. Tá? Por quê?
Esse minha variável só serve para o Solidity. É apenas para o compilador de Solidity, nada mais. Se eu quiser escrever em Assembly ao invés de Solidity, eu não preciso dela. Certo? Vamos ver que vai funcionar. E o contrato vai funcionar exatamente como um contrato escrito em Solidity. Vou vir aqui fazer o deploy. Vamos aqui, blá blá blá. Então, primeiro, ler variável está zero, porque ela começa como zero. Ela não foi inicializada. Veja que a inicialização também só serviria para dar um store. Então agora eu vou botar um valor para ela 30, altera valor. Agora eu vou ler variável, veja que retorno é 30. Então a mesma coisa em Solidity eu fiz em Assembly e eu não utilizei a variável. Tá? Então por isso quando a gente usa o delegate call, eu não preciso saber o nome da variável de um contrato, do outro contrato, porque esse nome não existe, esse nome é só em Solidity. Esse nome só serve para criar o bytecode. Ok? Você pode dar o nome que você quiser. Que esse nome não vai chegar no bytecode. Tá? Então é isso que eu queria falar. Espero que tenha ficado mais claro essa questão. Espero que tenha aprendido melhor como é que funciona a storage. Acho que talvez seja a primeira vez que você viu como escrever em Assembly. Na verdade se chama U. Ou Assembly Solid chama U. E eu espero gravar um curso de U mais para frente. Então é isso. Obrigado e até a próxima.